Eu acho que o Vamp fez uma aposta filantrópica hoje. Vai devolver, para ele tomar um açaí. Assim, o Ele estava Vasco... hoje aí na LGBT, gastou um dinheiro lá, tomando açaí. É mesmo? Oi. É porque, veja, apostar no Vasco, boa noite, inicialmente. O Vasco é assim, uma espécie de Jorginho Guinle da bola, né? Que isso? Milionário, importante, mas faliu, quebrou, aí morreu duro. O Vasco... O que é o Vasco hoje? O Vasco ainda é uma marca de uma grande torcida, mas que nos últimos anos caiu 4 vezes, jogou 5 temporadas de Série B, quase caiu de novo ano passado, foi eliminado pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Assim, jogar contra o Vasco hoje é fazer uma espécie de amistoso de luxo, com todo o respeito, né? Não dá, o Vasco é uma... Ô, Piperno, mas aí eu te questiono. Por quê? Se o Vasco é o 4º time que mais gastou para formar seu time no futebol brasileiro nesse ano. Então, é uma diretoria muito da incompetente. Mas do Corinthians a gente não fala toda hora que gastou milhões e milhões. Mateuzinho, qual foi o outro atacante que a gente falou? No Igor Coronado. Pedro Raul. O Pedro Raul, mas teve um outro que a gente citou hoje que também custou zilhões aí. Gente, tem uma turma no futebol brasileiro que é a turma do perdularismo. Eles gostam de rasgar dinheiro. É como o Vamp apostar, por exemplo, que, sei lá, o Alcas vai eliminar o Flamengo. Quando dá uma zebrinha, eu peguei ele no Palestino, peguei também, de vez em quando dá. Então, isso quer dizer, não dá. É uma pena isso, que é uma marca linda, importante, tal, mas que hoje, no jogo jogado, não quer dizer mais nada. Veja, o Vasco tomou 6 hoje, tinha tomado 4 do Criciúma em casa. Em 2 jogos, o Vasco tomou 10-1. Será que em algum outro momento da história do Vasco já aconteceu isso? Eu tenho dúvida. Agora, ô Vamp, campanha do Flamengo no Brasileiro. São 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12 gols marcados, 6 gols sofridos. Não. Na verdade, então, Não, o quê? São 13 gols marcados, porque teve o gol do Gabigol ainda. 13 gols marcados e 6 gols sofridos. Aí você vai botar um contraponto. Campanha do Vasco, 7 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. O Vasco numa situação bizarra como está o Corinthians, porque eles têm muitos jogos a mais do que o Criciúma, tem jogos a mais do que o Juventude e podem sim lutar contra a zona do rebaixamento por muito tempo nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está, né? Você vê, O Corinthians já está. Tico, você vê que o Vasco... O Vasco tem um ponto a mais só que o Corinthians. Você vê que a temporada passada, 2023, o Vasco e o Bahia brigaram até a última rodada para não cair e as duas equipes não pegaram nem Sul-Americana, né? Os times que tem ali, que abre vaga para tudo. O Vasco me parece também, né, que não mudou muito. Chegou reforço, que nem você falou, uma equipe cara, mas que no papel e jogando em campo não resume aquilo que custa, né? Tem essa briga jurídica lá, da 777, política com o Pedrinho, não é? O Vasco vai sofrer também. Eu falei que o Vasco, Corinthians, Cuiabá e os 4 que subiu, mais o Cruzeiro ali, são essas equipes aí que vão brigar para não cair. Só que o Cruzeiro agora tem um magnata que vai botar dinheiro, né? Tem, que é o Pedrinho. Então. Mas até então, quando eu estava antes, não ia gastar muito. Já desenhado. Os 4 que subiu, Cuiabá, que na temporada não ganhou um jogo também, no Brasileiro, está com 0 pontos. E o Flamengo não. O Flamengo, que não falou, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são favoritos ao título. É uma dessas 3 equipes. Corre por fora ali que Botafogo, Inter, talvez o Grêmio que poderia ter ganho o Campeonato Brasileiro do ano passado. Essas 6 equipes aí. Gente, é mais difícil enfrentar o Amazonas do que jogar contra o Vasco. Olha aí, calma aí. Essa aí tu pegou pesado. Você tá botando que o Amazonas é mais difícil que o Vasco? Quanto foram os 2 jogos do Flamengo? Não, mas tá bom, Pipero, mas o Amazonas acabou de sair da Série C, o Vasco tá na Série A, porra. Então. Não, mas aí você exagera, você tá indo bem. Aí você exagera. Pô, o Vasco, é mais fácil você pegar o Vasco hoje do que você pegar o Amazonas. Esse Vasco hoje... Eu acho que pode ser o seguinte, o Flamengo joga com mais motivação contra o Vasco. Quem é que manda aí no pode Vasco? ser. Quem é que manda no Vasco hoje? A 777 ou, enfim, o Pedrinho? Então, o Vasco não sabe nem quem é o dono do time hoje, nem quem é o presidente do time. O time é um rebotalho, com todo o respeito. Mas o time, gente, é muito fraco. Olha, quando o Vasco foi para o mercado
para contratar o Vitor Luiz, que com todo respeito, né, foi jogador do Palmeiras, Botafogo, rodou por aí, mas a gente é o Vitor Luiz. Como é que um time de SAF vai para o mercado? E veja, um time de SAF e um time, uma marca grande, vai para o mercado para contratar padrão Vitor Luiz de qualidade. Esse é o Vasco hoje. E, infelizmente, gostaria que o Vasco fosse muito maior. É a 5ª maior torcida do Brasil e tal. A marca, nossa, veja, em 1922, o Vasco e o Flamengo, no mesmo dia, tiveram o mesmo técnico. Tinha um uruguaio chamado Ramon Plátero, que foi campeão sul-americano, antes pela seleção uruguaia, aí foi contratado pelos dois. E por que isso? Porque naquele momento o Vasco era da Série B do Rio de Janeiro e o Flamengo da Série A. E no mesmo dia ele dirigiu os dois times, passou para a história e tal. E foi o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Então, naquele momento, o Flamengo era Série A, o Vasco Série B. Eu acho que raramente no futebol brasileiro a diferença de qualidade entre os dois foi tão grande como é hoje. Talvez nem em 1922, no tempo do Ramon Plátero. Não dá, né? Gente, uma vitória de 6-1, Vamp, é vitória para rebaixamento. É uma derrota para rebaixamento. O Vasco, na fase que tá, leva o 6-1, seu principal rival, da forma humilhante que foi no Maracanã. A maior derrota da história, a maior goleada da história do clássico Flamengo e Vasco aconteceu hoje, no Maracanã. Já teve um 6-2. Então, porra. Ué, 6-1 é maior que 6-2. Ah, não, mas já que teve loucura, também. Irmão. Já teve também. Mas foi 6-2, não foi 6-1. Teve também um 6-2 pro outro lado. Teve até o chocolate do Edmundo, que o Edmundo brincava, que era Páscoa no Maracanã. Já, mas essa foi a maior. É uma derrota pro torcedor vascaíno voltar a viver aqui. Estreia do treinador, hein? Ele com o chapeuzinho lá, meu Deus. Ele já estreou, já tá ameaçado. É uma derrota para rebaixamento, Vânia? É aquela derrota que destrói o psicológico do time. Já tá ruim. Leva um 6-1 do maior rival, no Maracanã lotado. Pô, toma 4 do Criciúma, 6 do... 10 gols Flamengo. em 2 jogos. Ele vai ter muito mais coisas aí, né? Campeonato brasileiro. Agora, eu vou te falar, Chico, eu tava vendo, a defesa do Vasco brincou hoje. Parecia os 3 zagueiros que tem lá no União dos Operários. Zé Humberto... Manchete no jornal A Bola de Portugal. E aí? Estreia de Álvaro Pacheco para esquecer. Pior derrota de sempre do Vasco frente ao Flamengo. É, porra. Imagina só, cara. Teve tempo para treinar. O Vasco foi com água santa pros pênaltis na Copa do Brasil. Foi eliminar, ganhou do Fortaleza justamente na Copa do Brasil também. Fortaleza massacrou o Vasco. Tem tempo ainda, né, Tico, para acertar, né? Tem tempo, estamos na 7ª rodada. Gente, tem tempo, mas tem jogos a mais. Já tá pertinho da zona. E outra coisa, o Vasco tomou 17 gols em 7 jogos, cara. É gol demais. 17 gols em 7 jogos. Como é o zagueiro lá, Flávio? Off the God, como é? Como é que é? É o Maicon, né? Michael, como é o Deus do... Ah, é. The God God of Zaga. O Deus da zaga. É o Deus da mãe, tá entrando... Mas tomar Primeiro gol foi falha dele hoje, entregou a paçoca. São Paulo gastou o Morumbi para manter ele aqui, ele entregou a paçoca no jogo que o São Paulo gastou para segurar. Mas eu quero dizer, Pilhado, você do Rio de Janeiro sabe melhor que eu isso. Tomar 6 do Flamengo não fica impune. Vai sobrar para alguém, não vai derrubar o treinador porque ele chegou hoje. Se ele tivesse um mês, ele estava demitido. E alguém vai ter... Quarta maior torcida do Brasil, Flávio. É Vasco e Palmeiras ali, ó, brigando. Do jeito que perdeu, não dá. Porque Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco e Palmeiras. Tá? Não, e do jeito que perdeu, eu concordo com o Flávio. A apatia, cara. Não reage, não faz nada. O gol foi piada, os gols foi piada. O corner... Você perde de 2-1, 3-1, vai, né? O Flamengo tá mais pronto, o treinador jogou, mas 6 é complicado. Como falava o Jorge Jesus, 5, 6, é duro, hein, cara? É difícil. E foi ressuscitando a gente ali, foi recuperando. Davi Luiz fazia o gol, faz uma cara. Meteu o gol. O Gabigol voltou. A gente falou, é esse jogo, filho, vai lá. Ó. Aí, ó, o convite ao prazer.